minha querida. Gente, que sorriso mais lindo desse Brasil, gente. Espera que eu vou colocar meu batom vermelho, porque para uma live dessa tem que ter um batom vermelho. Ó. É isso aí, trazendo o meu feminino aqui, né? Mais ancorado pela energia masculina, né? Que pra estar aqui tem que estar com o masculino também sustentando, né? Senão a gente não vem. Carla, seja muito bem-vinda. É um privilégio estar aqui com você. Você é uma querida, você já sabe como que eu amo o seu trabalho, honro esse feminino. Se apresenta pra gente quem é a Carla Calvi. Conta pra gente quem é essa terapeuta fantástica aí no campo do trabalho sistêmico. Isso. Bom, quando eu conheci a Milene, eu estava numa outra etapa na minha vida, né? Numa etapa de muita descoberta. E a Milene, ela foi muito importante, porque eu queria iniciar esse processo do trabalho corporal, né? Que então, assim, eu vinha de várias abordagens, assim, de psicoterapia e tudo mais, de olhando num lugar de autoconhecimento, né? Mas eu ainda não tinha esse lugar do corporal. E eu acompanhava muito na época, foi um retiro com a Deva Gita, né? Que você trabalhava junto na equipe dela, e eu acompanhava muito esse lugar e do Tantra, e eu queria experienciar esses processos que eu lia sobre. Mas eu não tinha muita coragem de ir, porque a gente tem uma imagem, né, meio distorcida da palavra Tantra, né? Então a Milene foi fundamental nesse processo de me explicar como é que era. Eu fui sozinha, ela me acolheu no retiro e foi um retiro muito transformador para mim. Porque como eu já estava assim com muita consciência do que eu buscava, eu me entreguei muito para as práticas e eu alcancei assim muitas liberações mesmo, que eu lembro que a Milene até falou para mim: "Nossa, você nunca vivenciou isso mesmo? Porque não é possível, teu processo foi muito profundo". E foi mesmo. E ali, entrando em contato com essa questão corporal, né? Isso foi me despertando para outras coisas. E aquele retiro, assim, foi incrível na minha vida, que foi quando eu me conectei com meu marido, né? Eu conheci meu marido naquela imersão. E depois a gente acabou vindo a se casar, né? Então foi algo assim muito marcante mesmo, que você fez parte também desse processo, né? Assim, para eu conseguir fazer essas viradas de chave na minha vida, né? Uma coisa que foi muito importante foi o processo da constelação. Então, assim, para mim foi uma ferramenta que me ajudou muito a identificar os meus emaranhamentos, né? O que é um emaranhamento? Um emaranhamento é algo que você vive uma dificuldade, tem uma trava na sua vida, e isso está relacionado com algo no seu sistema familiar, com uma repetição de padrão, com uma desordem ali, né? E dentro da constelação eu tive a oportunidade de perceber tudo isso e daí de também trabalhar essa questão das posturas. Então eu fiz uma primeira formação que foi com a intenção de olhar para mim. E nessa primeira formação foi quando eu fiz todo um trabalho muito profundo comigo, que foi quando eu desbloqueei, assim, principalmente essa questão que eu tinha com o meu pai. Eu já vinha num processo de trabalhar minha mãe, né? E consegui me disponibilizar para um relacionamento, porque eu estava indisponível, né? E daí, assim, ali ficou muito claro que podia aparecer qualquer homem, qualquer. Eu sempre brinco assim, podia aparecer o Brad Pitt, que não ia funcionar se eu não tivesse essa. Se eu não fizesse essa disponibilidade comigo, né? Depois disso, eu fiz uma formação mais profunda, que foi na Hellinger Schule, que é a escola do Hellinger, né? Do Bert Hellinger, que é uma escola da Alemanha, uma formação maior, uma pós-graduação mesmo, que eu finalizei o ano passado. E junto eu também
fiz uma formação em renascimento, porque o renascimento atua muito também em conexão ali com essa parte do corpo, né? E atualmente eu estou fazendo uma formação em psicoterapia corporal haitiana, né? Que entra nesse lugar da bioenergética, que é muito que você trabalha aí, né, dentro do teu processo. E que eu vejo, assim, como é muito importante essa complementação. Não é só a gente compreender os nossos traumas, as nossas questões a nível de psique, mas associar isso, oi Cris, associar isso com o corpo, né? O quanto quando você tem esses dois processos unidos, ele exponencia muito o processo de cura e eu digo assim que é como se fosse uma turbina mesmo, né? Porque não que, se eu fizer a psicoterapia só, eu não posso atingir? Posso atingir. Se eu fizer só o corporal, posso atingir. Mas quando eu tenho essa associação e libero no corpo, libero as couraças, esses traumas, tudo isso que a gente foi adquirindo durante uma vida, a gente abre a nossa psique para viver novas experiências, né? E essa abertura ensina o nosso corpo a viver outras questões também, né? Então, assim, é onde isso dá uma abertura mais completa. Então, hoje, a minha linha de atuação é essa. Eu trabalho, o meu pilar é a constelação familiar, né? Que é assim, eu digo que foi o processo assim mais significativo para mim, que ele olha muito essa questão da origem, mas ele é permeado de muitas outras ferramentas que eu vejo que agregam o processo, mesmo porque a constelação familiar não é um processo que você tem que ficar fazendo toda hora, né? Ela muitas vezes uma constelação, ela pode refletir muito na trava da sua vida, e daí você olha, e daí as mudanças, o olhar sistêmico, como modificar as posturas na vida, que tem muito a ver com isso que a gente vai conversar hoje sobre o masculino e feminino, enfim, sobre tudo isso. Junto com o processo corporal também, que é o que eu tenho trabalhado muito nas vivências, e tanto com a parte da respiração, como com essa parte somática mesmo, que a gente sabe o quanto isso é potente. E aí, te ouvindo, Carla, como que o método Vitalidade Total, né, o método Vitalidade Total, ele foi desenvolvido baseado, né, na base da terapêutica tântrica, que foi quando a gente se conheceu e você trouxe, né, a fala do Tantra, e a base da bioenergética, que são esses trabalhos corporais, né, tem a linha haitiana também, e quando você fala dessa integração, desse casamento, né, da mente com o corpo, e aí a partir dessa relação de equilíbrio, de harmonia, de olhar para esse masculino, para esse feminino com mais leveza, eu falo que o corpo começa a pulsar, né? E aí a gente entra ao favor da vida, ao favor das relações, porque às vezes a gente fica muito no militar, né? Só fala, só busca. O corpo, ele mostra através da postura, ele crescendo, ele ficando rígido, ele ficando travado. E aí, entrando, né, no tema nosso, assim, que são essas energias? Fala pra gente um pouco dessa energia masculina, dessa energia feminina, tanto que a gente ouve assim, nossa, você tem uma energia mais masculina, você tem uma energia mais feminina. E ao invés de trazer esclarecimento, eu vejo alguns profissionais, né? E assim, a internet tem muitas informações, né? E acaba distorcendo, porque não quer dizer que uma mulher que tem energia masculina, ela é masculinizada. O homem que tem uma energia feminina mais aflorada, ele não quer dizer que ele é homossexual, que ele é sensível ao ponto de não estar no eixo com a energia masculina. Então, explica pra gente um pouquinho. Não sei, tá chiando o meu... Tá dando pra ouvir direitinho? Tá ouvindo? Você tá me ouvindo bem também? Então, esse trabalho com as energias foi um trabalho que iniciou muito em mim mesma, né? E eu tenho esse trabalho hoje até muito voltado para mulheres, né? É um trabalho dentro da cura do feminino. E por que a gente fala da cura do feminino? Porque todos nós temos essas duas energias, né? O masculino e o feminino.
Então, todos temos essa integração. E da onde essas energias vêm? A gente vem de um homem e de uma mulher, né? Queiramos ou não, ainda dentro da nossa sociedade, embora a gente tenha casais homoafetivos, que têm as diferenças de energia, que se relacionam de forma amorosa, em termos de sexualidade, de gênero e tudo mais, porém a vida, ela só é possível através de um homem e uma mulher. E quando a gente fala do olhar sistêmico, a gente fala sobre a vida. O primeiro ponto é esse. Quando Bert Hellinger trouxe essa frase, o essencial é simples, né? Tomar pai e mãe, ele está se referindo, em primeiro ponto, a tomar a vida do qual a gente veio. Porque eu fiz uma vivência sábado, inclusive, e uma online semana passada, que a gente tá trabalhando o pai esse mês, né? Por causa do mês do Dia dos Pais, né? Aham. E justamente para a gente aprender a integrar, como integrar essa energia masculina dentro de nós. Principalmente nós mulheres hoje, num lugar que a gente vem de um processo de muita castração por causa do patriarcado, e depois a gente começou a ter uma voz no mundo. Só que a gente não soube como colocar essa voz no mundo tendo um olhar para o feminino. A gente foi aprender, para eu colocar minha voz no mundo, eu preciso ser como homem. Então, por isso que essas energias ficaram muito confusas entre as pessoas, né? De como identificar, eu sou muito masculina ou eu sou muito feminina. Na verdade, não é sobre isso. Na verdade, a essência disso é o quanto eu consegui tomar meu pai e minha mãe dentro de mim. Porque a origem principal disso tudo eu sou metade meu pai e metade minha mãe, né? Então, a vida, ela vem de um espermatozoide que vem do homem e de um óvulo que vem da mulher. E assim eu sou originada, através dessas duas células, masculina e feminina, que me geraram. Então, esse foi o primeiro ponto em que essa unidade que sou eu se formou. Então, eu sou uma unidade formada por um pai e por uma mãe. Acontece que durante a minha vida, né, o que acontece? Esse pai e essa mãe que deram a vida, que são certos, porque sem eles não seria eu do jeito que eu sou. Isso é tão real que como que a gente tem irmãos do mesmo pai e não são como a gente? Sim. Na verdade? Então, assim, não é só uma questão de ser o pai e a mãe, mas é uma questão de ser aquele espermatozoide e aquele óvulo naquele momento. Então, quando a gente começa a olhar para como a gente recebeu a vida por esse aspecto, isso já é algo muito profundo. Por quê? Porque a gente começa a tomar essa essência da gente estar aqui. Depois disso, vem uma outra parte, que são as funções desse homem e dessa mulher que nos geraram. Que daí é a função pai e a função mãe, que é daí que a coisa começa a complicar. Porque nem sempre, né, o nosso pai e a nossa mãe, com a humanidade também que eles vêm, e com toda a carga transgeracional que eles trazem, eles conseguiram transmitir, às vezes, uma relação afetiva, de amor claro, de algo assim, mais harmonioso na educação. E aí que foi desenvolvendo os nossos traumas, muitas das nossas questões. E o que acontece? A mulher que ela não conseguiu se reconciliar com a própria mãe, ela vai ter uma deficiência nessa energia feminina dela. E o homem que não conseguiu se reconciliar com o pai, ele vai ter questões com o masculino dele. Então, esse é o primeiro ponto dessas energias. Para eu ter uma energia, para eu estar conectada com o meu feminino, eu preciso ter tomado minha mãe. Eu preciso ter reconciliado com ela. E muitas vezes eu tô em simbiose, né? Como eu tomei as dores da minha mãe, porque o meu pai foi um cara que judiou da minha mãe, que abandonou minha mãe, que fez um monte de coisa. Então eu tomei as dores dela. Eu fiquei como o parceiro dela. Ou em outros casos, contrário, a menina,
A menina também essa rivalidade com a mãe, e aí tem esse olhar para o pai, Sim, porque faz às esse vezes ela era a filhinha do pai, ali a princesinha do pai, e ela desenvolveu esse lugar que foi a minha dinâmica, esse lugar de ser casada com o pai. O pai é perfeito, ela não consegue ver. O pai é o super-herói, e daí ela leva o que? Essa imagem para os relacionamentos, então ela vai ter uma dificuldade muito grande em encontrar parceiros, porque ela já tem o parceiro da vida dela, né? E o menino a mesma coisa. Às vezes, a mãe não consegue deixar o filho ir para a esfera do pai. Ela é muito super protetora. E isso pode ser no caso da menina também. Isso vai afetar muito o homem a aprender a masculinidade. Porque num caminho saudável, a gente nasce de uma unidade com a nossa mãe, em que a gente estava completo ali. Quando a gente vem para o mundo, a gente já sofre, da forma como a gente nasce aqui, né, hoje, a gente já sofre muitas dores. Trauma de nascimento, por quê? A forma como é tirado, cesariana marcada, cordão umbilical, a sala gelada com ar-condicionado. Isso tudo já causa muito trauma na criança, a forma como a gente nasce hoje, que não é uma forma natural, né? Então, dentro do renascimento, eu olho muito esses traumas de parto também, de gestação, que também tem a ver com os padrões que a gente desenvolve na nossa vida. Mas, assim, a nossa primeira esfera vai ser com a nossa mãe, que vai nutrir, que vai nos dar todo essa necessidade de proteção que a gente precisa. Depois a gente vai crescendo, vai se tornando independente. Quando a gente chega lá na segunda infância, a gente precisa conhecer o quê? O mundo. A gente precisa ir para a escola, precisa aprender a andar de bicicleta, cair, levantar, ter a noção da realidade, de regras, de ordem. E o pai é responsável por isso. Um pai que ele está em casa, mas ele é ausente, ele não tem uma presença, ou que a mãe muitas vezes coloca um medo na criança daquele pai, entendeu? Que muitas colocam. Então, assim, a mãe ela é muito importante também para liberar esse filho para o pai. Por quê? Porque a nossa lealdade primária é com a nossa mãe. Porque a gente ficou 9 meses no corpo dela. Ela arriscou a vida para nós nascer. Então, a gente tem uma lealdade ali com ela. Ou seja, eu só vou ali pro meu pai, só vou amar ele se a minha mamãe deixar. E a mãe precisa ter essa consciência, né, Carla? Porque senão a mãe fica o tempo todo super protegendo essa criança. E às vezes o que eu vejo acontecendo, né, é que a mãe protege tanto que ela quer fazer o papel do pai e o papel da mãe. Eu vejo situações de mãe falar assim: olha, seu pai vai chegar. Ou super protege o filho, ou às vezes fica colocando essa criança contra esse pai. Então, olha, seu pai vai chegar, seu pai vai te bater, seu pai vai fazer isso. Estava não entrando numa relação harmoniosa. E aí é que vai surgindo os caráteres, vão formando um falso self, porque às vezes essa criança ela precisa criar papéis para poder lidar com esse pai e lidar com essa mãe. E aí eu vejo ambientes, vamos colocar aí, eu gosto de usar essa palavra, ambiente descompensado, porque falta consciência no pai, falta consciência do mãe. Então, a gente fala sobre ancestralidade, a gente sabe que vem no ciclo vicioso, da falta de amor, da falta de compreensão, né, da falta de carinho, de afeto. A gente sabe que muitos lares que vieram antes, né, eu vou pegar o meu exemplo de essa corrente da harmonia, do amor. Então, a criança ela vai criando, né, criando essas couraças, o falso self para lidar com esse ambiente. E em cima disso que você está falando, traz para gente, Carla, como que essas energias se mostram no corpo. Quando se fala de energia masculina e energia feminina, como que o corpo mostra esses sinais? Que está nesse equilíbrio, essa falta de conexão e essa tensão também, né? Porque a gente pode colocar que tem pessoas que têm a falta de conexão, tem esse desequilíbrio, mas tem pessoas que estão muito super atentas a alguns movimentos do corpo. Sim. Só para concluir esse lugar da criança, né? Então, ali na segunda infância, ela vai para o pai. O menino deveria ficar ali para ele aprender o masculino quando ele chegar na puberdade e se
se desenvolver como homem. E a menina ali, quando ela menstrua, ela retornar ao lugar da mãe, a proximidade da mãe para aprender o feminino. Isso no movimento saudável. A gente sabe, assim, que é difícil uma estrutura familiar que consegue fazer esses movimentos. Eu falo que a nossa geração é a geração que está buscando as curas emocionais, porque as nossas gerações anteriores, elas precisaram sobreviver muito. Então, dentro da sistêmica, quando a gente olha para um campo de constelação, como que a gente olha corporalmente essas energias? A gente olha em relação aos lados nossos, né? Então, o nosso lado direito, ele representa a força do pai. O nosso lado esquerdo representa a força da mãe. E no campo de constelação, isso se mostra dessa forma. Então, por exemplo, se a gente coloca um campo e uma mulher, o parceiro, ele entra do lado direito dela, significa o quê? Que ali esse casal tem força. Por quê? Porque eles estão ali na força das suas energias mesmo, para dentro do relacionamento de casal. Por exemplo, se numa constelação o representante entra do lado esquerdo da mulher, isso mostra o quê? Que esse casal não tem tanta força assim. Existe algo que precisa ser trabalhado neles. E geralmente a gente vai olhar o quê? Vai olhar para a questão anterior. Por quê? Um homem que está entrando numa constelação do lado esquerdo da mulher, muitas vezes ele é o quê? Ele é o filhinho da mãe. E a menina é a filhinha do pai, né? Eles estão com essa energia. O que é uma filha do pai e um filho da mãe? A filha do pai é aquela uma que ficou na esfera do pai, né? Então, ela tem essa energia masculina mais desenvolvida nela. Por quê? Porque ela não tomou a mãe dela. Isso é muito comum em mulheres que têm dificuldade de relacionamento com a mãe, sabe? Não tem muito atrito, critica muito a mãe, não consegue tomar a mãe, aceitar como ela é, sabe? E o filhinho da mãe, o que acontece? Ele geralmente vai ter dificuldade com o pai, né? Então ele não conseguiu tomar esse masculino dele. E muitas das relações que a gente vê hoje estão nesse lugar, né? Por quê? Porque não conseguiram tomar as energias primárias, né? Que são relacionadas à origem, né? Isso só é possível quando eu consigo concordar com a minha história. É um termo assim que são coisas que são óbvias, mas sentir isso internamente é difícil. Então, muitas vezes, numa meditação que a gente faz, por exemplo, assim, sobre tomar pai e mãe, eu vou sentir um peso maior de um lado do que de outro. Às vezes eu sinto no próprio corpo um lado meu que desenvolve mais doenças do que outro, por exemplo. Então, assim, claro que tudo isso, Milene, precisa ser. Eu não posso falar assim, tá com problema no joelho direito, não é dessa forma. Mas o que acontece? Geralmente as doenças são somatizações das emoções e das questões que a gente tem. Então, elas são como avisos. Olha para algo que algo não tá legal. Então, o objetivo, por exemplo, de uma constelação, quando a gente tem uma doença, é o quê? Olhar o que tá por trás daquilo, sabe? Isso. Não a cura da doença, mas o que aquela doença tá querendo sinalizar. Carla, mas a maioria das pessoas buscam trabalhos, principalmente essas terapias mais holísticas, querendo respostas, buscando a cura. E aí, quando a gente traz para o corpo, claro, a gente precisa ter muito discernimento, muita sabedoria, não rotular ninguém, né? E aí, muitas vezes, a gente percebe num corpo, por exemplo, que está sem áudio, está sem aterramento, está sem essa conexão com os seus ancestrais, com o pai e mãe, né? Então, assim, o corpo, a lombar dói, o quadril dói, o joelho dói. A gente sabe que existe todo, né, o conhecimento científico, né? Mas a gente sabe que emocionalmente tem algo ali por trás. Eu sempre falo assim, gente, você trabalha com as questões físicas, né? Vai buscar na medicina tradicional, ok? Mas busca sempre olhar qual é a emoção,
situação, qual o sentimento, o que você está passando, como é que está a sua relação com a vida agora, porque sempre tem uma resposta para essas doenças somáticas, né? Foi Por bom isso você ter que são falado. técnicas integrativas, né, Milene? Que é justamente por isso, para que possa auxiliar a pessoa num processo que nem ela tá com câncer, ela não vai deixar de fazer a quimioterapia, ela Não, não vai deixar de fazer o tratamento, ela tá com uma depressão, ela não vai deixar, mas assim, quanto aquilo tem algo mais profundo, né? E o corpo e aí ele vai trazendo isso. Então, as próprias técnicas mesmo corporais, elas ajudam que muitas vezes numa sessão mesmo, numa liberação que com medicação, às vezes medicação anti-inflamatória, medicação assim que é só paliativa, com a técnica corporal, muitas vezes acontece o quê? Libera aquela questão. E daí a pessoa muitas vezes vai precisar fazer o quê? Processar aquilo para não criar novamente outra coraça lá na frente, né? criar coraças secundárias. E aí, nos trabalhos corporais, Carla, a gente sempre utiliza, né, do quê? Do sentir. Então, se você tem um choro preso, para onde está indo esse choro no seu corpo? Se você está triste, para onde está indo essa tristeza, né? Então, quando você fala que, às vezes, numa sessão de terapia corporal, o terapeuta está facilitando essa vivência, ele vai com o propósito de ajudar a aliviar, né, liberar essas dores mais emocionais, o corpo automaticamente vai ganhar essa vitalidade. Por isso que eu falo assim, esses trabalhos sempre casam com o trabalho do método Vitalidade Total, exatamente porque o intuito nosso, enquanto terapeuta corporais, o que nós estamos buscando? Trazer uma consciência para o corpo, né, a partir daquilo que cada um dá conta também de experienciar. Porque a gente precisa lembrar disso, assim, porque às vezes o que é bom para mim, talvez em algum momento vai ser bom para você, mas o cuidado que a gente precisa ter de abrir também, né? A gente fala assim, quebrar as couraças, romper as couraças, falo suavizar as couraças, tensões, né? As tensões musculares, as tensões que vêm de acordo com o que a gente experienciou lá no nosso nascimento, nas informações que a gente recebeu de pai e mãe, porque é dali que vai surgindo, né, o envelhecimento, essas informações, essas memórias que o corpo traz. E eu acho assim, um trabalho muito fascinante, porque quando você fala, né, da energia masculina e feminina, eu fico aqui pensando que não tem influência só no nosso lado pessoal, mas o quanto que interfere nas nossas relações afetivas, quanto gente casado com pai e mãe, quanta gente casado com os irmãos, né? Porque tem aquela relação, porque eu não sei quem eu sou na relação, eu não sei qual a energia que está reverberando, está influenciando mais, e aí é como se a gente estivesse brincando de casa, né? Esperando esse pai salvador, essa mãe que vai fazer tudo pra gente, né? Às vezes não está nesse lugar da sensibilidade das emoções. Então, Carla, eu acho assim, o trabalho da constelação, esse trabalho sistêmico, né, muito importante quando a gente traz ele para o corpo, porque é através do corpo, assim, que a gente de fato vai falar, poxa, isso aqui é automático, fala, isso aqui não é meu, isso aqui era uma reação da minha mãe, isso aqui não é meu, isso aqui é uma reação do papai, né? E você Porque o sabe corpo que traz informações. trazendo isso, eu tenho como meu trabalho é muito forte com mulheres, né? Isso se mostra muito, principalmente em questões de doenças do feminino, útero, doença de mama, entende? Como estão ligadas aos padrões ancestrais, sabe? Como tá ligada muito a essa dor ancestral das mulheres do nosso sistema que não choraram, que engoliram o choro, que não puderam manifestar suas emoções, que não puderam sentir prazer. Então, tudo isso vai ficando, a gente já conhece hoje pela epigenética, né, de como isso é passado a nível de DNA pra gente, né? Então, a gente traz tudo isso, né? Mulheres então, assim, geralmente quando tem uma situação relacionada principalmente a órgãos femininos, né? Tipo útero, miomas, ovário, mama, né?
assim, é quase 100% dos casos tem questão relacionada com a dor ancestral feminina. E daí a gente precisa olhar para essa ancestralidade também, para que a gente possa seguir diferente, né? Então, o nosso corpo ele traz esses avisos. Casos assim muito hoje que as mulheres assim, como estão demorando muito para engravidar, infertilidade. Então, muitas dessas questões estão relacionadas a essa dor ancestral, né? Então, o olhar sistêmico, ele amplia para tudo isso, né? Para que a gente possa realmente olhar para a origem. Às vezes eu estou representando que é alguém excluído. Às vezes eu estou representando alguém uma avó, por exemplo, que foi abandonada. N situações que, para eu poder me liberar de questões que estão travando a minha vida, e às vezes até uma doença mesmo, né? Por quê? Porque às vezes eu não olho para isso. E daí vamos colocar, eu tenho um câncer de mama. Vou lá, simplesmente retiro o câncer. Continuo levando a minha vida sem uma consciência diferente, sem olhar coisas que estão por trás dessa questão. Daqui a pouco, qual que é o movimento? Acontece um outro câncer, né? O nosso corpo ele vai mostrando isso pra gente. Isso se reflete, às vezes, quando a pessoa tira, por exemplo, apêndice, depois ela tira a vesícula. Várias questões relacionadas à doença mostram isso. Então, quando o Bert fala sobre o corpo, ele traz muito isso, como o corpo é a expressão da nossa vitalidade mesmo, né? E como as doenças, elas trazem esse lugar de serem um mensageiro de algo mais profundo. Carla, você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse equilíbrio e esse desequilíbrio dessas energias e como elas impactam a nossa relação? Eu até fiz essa pergunta, mas agora eu estou falando dela de um pouco mais a forma como nós vivemos, porque ela tem um impacto, nós sabemos, assim, mas como é que eu percebo assim que ela está no equilíbrio, ela está no desequilíbrio? Porque às vezes a gente pode olhar para o lado da doença, estou adoecendo, meu corpo está em desequilíbrio, essa energia está em desequilíbrio. Mas às vezes o corpo ele não vai dar sinal da doença. Sim. Ele vai dar sinal de emoções, de sentimentos, por exemplo, a raiva, a tristeza, o mimimi, o vitimismo, né? Aquela coisa da reclamação o tempo todo. Às vezes essa relação onde a filha passa a ser a própria procrastinação, né? Atitudes, né, que a gente tem no dia a dia, né? Bert tinha uma frase que ele falava assim, que o filho que tomou os seus pais, ele é pleno, ele é bonito, ele mostra a beleza, os olhos brilham. Por quê? Porque a gente está abastecido da vida, né? E abastecidos da vida, a gente pode olhar para o que a gente quer fazer, né? Só que por causa dessas questões de função de pai e mãe que geraram nossos traumas, nossas feridas de infância, todas essas questões, isso nos impossibilitou de tomar essa plenitude, tomar tudo que vem, porque não chega só a vida, chega essas pessoas com as suas dores que são os nossos pais, né? Então a origem, assim, primordial do equilíbrio das energias está nisso, em tomar pai e mãe, entende? Só que é um processo, não é algo simples, simples, né? Mas não é fácil. Por quê? Porque isso exige também a gente adultecer. Porque quando a gente fica preso ali na nossa criança, que faltou tal coisa, que não recebeu amor, que o pai abandonou, que é muito profundo mesmo, querido. Que o pai era, de repente, ele não teve disponibilidade, ele só teve disponibilidade para dar vida, por exemplo. Né? Ele não teve disponibilidade para cuidar, para estar junto, e a mãe precisou fazer o jeito que ela deu conta. Endureceu, por quê? Porque ela tinha que criar aquela criança. Então, a situação é essa. Então, é aquela coisa, quanto mais a gente vai se rendendo a como a nossa vida aconteceu, às custas do que veio, e isso se torna muito impactante quando a gente começa a explorar a nossa ancestralidade.
sabe? Porque daí a gente vai compreendendo quem era nossa avó, tudo que eles passaram, e daí você fala assim, meu, precisou tudo isso acontecer para eu chegar aqui. Às vezes um estupro, Milene, lá atrás, que gerou alguém, entende? Precisou aquilo acontecer para eu estar aqui. Então isso vai trabalhando internamente no nosso coração. E daí a gente vai conseguindo ir tomando essas energias, né? Mas aonde isso... Pode falar. Tem uma posição corporal, Carla, que eu gosto muito, tanto no yoga, a gente até faz no energético também, no tantra, que é aquela reverência de deixar a nossa cabeça se render e ir ao chão e reverenciar a nossa história. E muitas vezes, quando alguém vai fazer, mas tem pessoas que tem uma dificuldade de se render a essa história, a esse passado, a essa ancestralidade. E eu vejo assim, o quanto o trabalho de flexibilizar essas couraças, né? Porque gerou uma forma enrijecida no corpo que às vezes não é nossa, a gente só está carregando devido à nossa história, nossa ancestralidade. Aí eu falo, não, o gesto mais lindo assim, que eu vejo dentro do trabalho corporal é esse trabalho de ir ao chão. A gente chama de grave, que a gente desce, reverencia. No yoga a gente coloca todo o nosso corpo mesmo no chão, se reverenciando. E aí quando você traz essas falas, eu fico aqui pensando assim, meu Deus, como é magnífico entender e poder ter essa informação, né, sobre o corpo, sobre a sabedoria do corpo e saber que os pais estão ali ancorados, porque eles estão, bem ou mal, foram eles que nos deram a vida, né, nos ancorou, tem que estar ancorado, não foi talvez da forma que eu desejava, mas da forma que eles deram conta, Que né? foi possível, né? Eu gostei demais dessa fala sua, se render essa história. Eu falo que eu estou encantada das minhas emoções quando eu faço isso aqui. E tem Um rio que parece. muitas pessoas que têm dificuldade quando a gente, às vezes em meditação, que eu faço muito trabalho de jornadas internas também para trabalhar isso, tem dificuldade de fazer esse movimento, não consegue fazer o movimento no corpo de rendição, porque está tão cristalizado na alma, entende? Que não consegue. Então é um movimento também, foi muito interessante você trazer isso aí, porque esse é um movimento muito forte dentro quando a gente está num campo de constelação. Quando a pessoa não consegue diminuir, sabe, perante o pai e a mãe, não consegue ocupar aquele lugar de menor, de filho, a gente faz o quê? A gente faz o trabalho no corpo primeiro. Para o corpo, o Bert falava, o nosso corpo abarca a nossa alma, né? Então, esse trabalho no corpo para que a alma vá sendo tocada e ela possa conseguir fazer esse movimento internamente, esse movimento ter algum significado internamente também. Então, isso é muito profundo. E entender isso, né, Carla, como isso nos ajuda no nosso dia a dia a ter mais consciência, e eu sempre, né, a bioenergética fala isso, né, o Reich também, todo esse trabalho, a autorregulação. Isso. Porque eu tenho consciência do que eu estou trazendo para o meu corpo, e ter essa escuta com amorosidade, essa escuta amigo mesmo do corpo, fica muito mais, autorregulado as emoções e poder levar isso para as minhas relações. E não é só relação afetiva, não, com parceiro, com parceira, não. Num todo, né? Às vezes você se relaciona com um chefe de trabalho e aí você esse chefe é a sua mãe, é o seu pai. E aí você passa uma vida toda vivendo mal. Por quê? Porque faltou essa consciência, faltou essa informação, que muitas vezes está faltando. Então, eu acho assim, tão rico esses trabalhos corporais, essa oportunidade que a gente está tendo de poder beber dessa fonte, né? Vocês vieram antes de nós, o Reich, o Loi, o Osho, o Bert Hellinger, né? Falando sobre o corpo, falando dessa consciência corporal e falando sobre esse render a nossa história, porque tudo está aqui no nosso corpo. E as memórias, elas são importantes para a gente poder seguir de forma que leve, em paz, com equilíbrio, com harmonia. Isso não quer dizer que todo dia a gente vai estar rindo, Carla. Isso não quer dizer que todos os dias a gente vai estar amando os nossos pais.
Porque a gente precisa lembrar que a gente abre um campo, né, de trabalho, tanto corporal quanto da psique, mas partir, né? A gente vai passar a vida encontrando pessoas que vai nos lembrar dessa nossa história. Então é melhor se render com leveza, não é fácil, eu sou testemunha de não é fácil, né? Porque tem coisas que estão cristalizadas na alma e levam um tempo para esse derretimento, mas fica muito mais harmonioso, até o nosso sorriso, a nossa face, o evitar das máscaras, né? E a gente vai poder ter esse ambiente, ele vai nos lembrar desse pai, dessa mãe, dessa nossa história, mas com mais suavidade, né? E sabe, Milene, isso a gente pode fazer na prática do dia a dia, com posturas mesmo, sabe? Porque senão a gente fala assim, fica uma coisa muito assim, muito idealizada, muito romantizada, muito bonita, entende? Mas e na prática, como é que eu faço isso, entende? Exato. Então, por exemplo, às vezes você faz uma constelação, vê, enxerga onde está o seu emaranhamento e o movimento. E aquilo te toca, porque aquilo inicia ali. Aquilo não termina ali. Quando uma constelação termina, inicia um processo da alma. Por isso que, para algumas pessoas, às vezes, em poucos dias, poucas semanas, a questão se clareia e flui na vida. E para outras, demora. O Bert Hellinger falava no início dos estudos dele, ele falava assim, por 2 anos fica atuando. Nesses últimos livros, nos estudos, atua por anos. Um oi para essa menina linda que entrou. Ei, a Maria. Ai, que linda! Um beijo, querida, para você, gente. A minha filhada. Chama Maria Eduarda. Que linda. E daí, como que a gente faz, então, assim, para, por exemplo, eu vi, por exemplo, que eu estou ali ligada ao meu pai, eu tô com dificuldade, vamos colocar o exemplo da filhinha do pai, né? E meu pai é meu companheiro, e eu quero me relacionar, eu quero ter um homem na minha vida, eu quero ter um relacionamento, né? Sim. Então, como que esses movimentos vão acontecer? Primeiro, é concordando que a minha mãe é a certa para ele. Então, além das falas, de todo o movimento que a gente faz na constelação, na prática, no dia a dia, aonde eu interfiro na relação dos meus pais? Daí eu me recolho, eu começo a me recolher, entendeu? Eu começo a tirar meu pé dali. Eu começo a olhar para a humanidade do meu pai, começar a ver um pouco de defeito nele. E começar a ver um pouco de qualidades na minha mãe, sabe? Começar a ver o que eu pareço com um, o que eu pareço com o outro. Assim a gente vai, na prática, tomando essa força, sabe? Tanto do que dos dons, dos talentos que a gente herdou de um e de outro, como também das dificuldades, entende? Por quê? Porque não vem só a maçã boa na cesta, vem massa podre também. E a gente tem que pegar a cesta inteira, senão não é, gente. Mas eu posso... Aqui, a gente quer jogar fora e a gente julga que não é importante pra gente, que é negativo, não quero, né? Mas, e daí, às vezes, a gente tem medo de tomar o pai e a mãe por causa disso. E daí a gente fica preso exatamente naquilo que a gente está recusando. Então, o movimento é a gente olhar para aquilo, entende? Então, se eu tô ainda numa postura infantil, que esperava amor, muitas vezes eu preciso o quê? Sentar e chorar. E chorar, sabe? Chorar o quê? O que eu não tive. E daí eu validar esse choro, pra né, que eu possa, assim, agora eu vou crescer. Chega. Foi isso que eu choro que eu não tive, eu choro a ausência, eu choro a dor de não ter tido, sabe? Porque o meu pai e minha mãe também têm direito do que eles puderam ser. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas agora, eu escolho olhar para o futuro e fazer diferente. Entende? Eu escolho. Não, eu quero pegar essa maçã boa aqui, é essa que eu quero frutificar, sabe? E daí a gente pode seguir adiante de uma forma diferente, não melhor, entende? Não eu vou ser melhor que meu pai, vou ser melhor que minha mãe. Daí eu consigo ir integrando essas energias funcionais dentro de mim. Por quê? Porque daí eu consigo ter o acolhimento, a amorosidade, a capacidade de criatividade do feminino, com a sustentação do masculino, com a força do masculino para levar para o mundo, para explorar os projetos. Por exemplo, aqui hoje, nós estamos aqui. A gente está com o nosso feminino, você com o teu projeto que você criou da vitalidade é o quê?
a criação de um projeto é algo da energia feminina, mas para você colocar esse projeto no mundo, vir fazer essas lives, pôr a cara a tapa e tudo mais, você precisa o quê? De uma energia masculina para te pôr. E aí, Carla, quando você fala disso, quando a gente, assim, no meu caso, que eu cresci sem essa presença do masculino, né? Que foi, meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, fazendo constelação, participando desses trabalhos corporais, o quanto que é desafiador colocar a cara no mundo, porque eu entendo da energia criativa. Porque eu sei que ela está aqui. Mas é como se eu precisasse que esse pai viesse, me pegasse pelo colo, me pegasse pelas mãos e falasse que, ó, vai ali, faz isso, vai por esse caminho. E eu sinto falta disso, sabe? Desse lugar que parece que faltou esse apoio. E a vida inteira é como se tivesse sempre faltando esse apoio para que os meus projetos cresçam, tenham sucesso. E essa fala sua, assim, me lembrou uma situação uma vez que, como eu só minha mãe criou 4 filhas, né? E aí eu também me separei cedo. Meu pai morreu, minha mãe ficou viva com 27 anos. E aí a minha filha mais velha, em 2021, falou assim: eu vou embora para os Estados Unidos. E foi muito interessante que enquanto ela estava preparando tudo, eu falei: não, isso não vai acontecer. Fingi que não era comigo a história. Mas olha quem deu suporte para ela. O pai pegou na mão. Quando ela tinha 20, ela está com 28, tem 3 anos, 24 para 25. Foi ele que falou: vá para o mundo. E eu lembro que na hora veio assim, alguma fala assim: nossa, agora que a vida está resolvendo, você vai embora. Na hora eu me calei, assim, sabe, bem aquela coisa de Que bom falar. que ela teve esse pai. E aí me veio assim uma cena da minha mãe, porque assim, a minha mãe responsabilizava as filhas por ela ser feliz, para ela ter saúde. E aí, quando eu me separei, o que aconteceu? Ficou 3 mulheres, 3 filhas e 3 mães, e 3 provedoras de casa. Então, a minha relação com as minhas filhas era dessa forma. E quando uma estava saindo, eu pensei: nossa, mas isso aqui vai ficar um buraco. Na hora eu levantei e falei: gente, eu me lembrei agora você falando disso, assim. E aí eu falei: eu me sentei assim, eu não consegui verbalizar, porque eu ia acabar com todo o sonho dela naquele momento, mas não era a Milene falando, era a mãe lá da Milene, Exatamente. abandonada, fracassada, com muitos insucessos. E na hora eu falei assim: filha, vá, você vai para a casa do seu pai, que eu acho que ele está mais pronto para te dar Eu te esse suporte. abençoo. Aí eu comecei a fazer vários trabalhos, assim, sabe, de mentalizar. E aí, no dia que ela viajou, que eu vi ela no aeroporto, eu falei assim: minha filha, eu te abençoo, você está indo realizar o sonho que eu queria realizar. Foi assim, um divisor, sabe? Eu entendendo o processo da constelação, do processo sistêmico, porque eu estava repetindo a história da minha mãe, de uma mãe que sentia que tinha sido abandonada pelo pai, mas meu pai não abandonou, ele morreu. Ele morreu, sabe? E eu passei a vida inteira falando desse masculino para me salvar. E, na verdade, não vai vir nem masculino para me salvar. E isso eu entendo no meu corpo, quando da cintura para cima é muito feminina, mas da cintura para baixo, às vezes, falta um grau. E aí, tomando consciência do meu corpo, hoje o que eu faço? Eu me conecto muito mais com a minha energia masculina de forma leve, porque ela também, em desequilíbrio, eu saio destruindo meio mundo, né? E aí eu falo: caramba, olha quanta coisa que a ausência do meu pai, né, deixou de memórias no meu corpo, mas isso não é responsabilidade dele. Ele deu conta até os 3 anos. Então, e como Né? uma mãe pode, num caso assim, uma mãe que esteja, né, com o seu fortalecimento mesmo. Vamos colocar aqui as mães que estão aqui buscando conhecimento, que estão escutando a gente aqui. Como uma mãe pode fortalecer um masculino numa filha, sendo que o pai foi embora, ou que o pai morreu, ou que esse pai é ausente? A primeira imagem que a filha cria é a imagem que a mãe tem do pai, não é a imagem de quem o pai realmente é. É como a mãe internalizou o homem, não o pai, o parceiro.
Então, uma mãe que foi abandonada, ela vai falar mal desse pai. Uma mãe que de repente o pai morreu e ela tinha, às vezes assim, deixou ela muito saturada com filhos, e ela vai ficar com raiva desse masculino que não pôde estar ali, É o meu entende? caso. E daí o que que acontece? Ela não consegue construir uma imagem desse masculino. Tá, mas vamos colocar que o cara realmente largou a mulher e não quer nem saber, é um bom vivan aí, sabe? Que ela tem a razão dela de sentir e pensar aquilo. Mas ela pode olhar para aquele filho e falar assim: eu recebi do seu pai o melhor presente, que foi você. Então o seu pai foi o certo, porque se não fosse ele, eu não tinha você. Aí ela começa a construir uma força muito grande dentro da mulher. Ela não precisa compartilhar as dores dela de mulher com a filha. E é isso que as mulheres erram, entende? As mães não compartilham as suas questões de relacionamento com os filhos. Isso rompe hierarquia, sabe? A mãe resolve as questões dela de relacionamento ou com o marido, ou com o terapeuta, ou com as amigas dela, entendeu? Mas ela nunca leva isso para os filhos. Porque quando ela leva isso para os filhos, por amor, entram em lealdade. Então, a mãe, quando falava que vocês precisavam, a força delas, precisava ajudar e tudo, que, por exemplo, a felicidade dela dependia de vocês, ela coloca vocês, os filhos, num lugar de muito peso, de ter que carregar a dor dela junto. E não libera esse filho para ir para o mundo. E daí, olha como a gente repete o padrão. Quando a gente tem filhos, a gente sente, aquele sentimento não era seu, era da sua mãe. É um sentimento que a gente chama adotado. Exatamente. Porque é um sentimento da sua ancestral, da dor de uma ancestral manifestando em você. Quando que a gente consegue fazer diferente? Quando a gente tem consciência. Você acha que se você não tivesse a consciência que você tinha conseguido fazer essa mudança de postura? Percebe? Um segundo, eu levantei e de repente eu sentei e pensei, isso não é meu não, filha. Vai para os pais, porque ele vai ter mais... Exatamente. Então, assim, essa postura que você conseguiu colocar em prática é o que a gente vivencia no campo. E então não é a constelação que faz o milagre, é as posturas que a gente vai ter depois dentro do que a gente olhou. Entende? Por isso que é difícil. Porque exige da gente. Né? E é diário, né, Carla? É diário, porque uma constelação ela fica reverberando muito tempo. Reverbera depois para o resto da vida. E sobre essa diferença de cima e embaixo que você trouxe, olha que sincrônico, né? Eu fui dar uma estudadinha antes da gente vir para essa live e tem um livro do Bert que chama A Cura. E nesse livro ele fala sobre o corpo, como que o corpo age, né? E Você consegue ler? eu tô lendo aqui. Eu deixo algumas coisas claras para minha filha, mas eu explico de forma sistêmica e mostro como é a repetição do passo do que o pai exerce. Minha filha, inclusive, acho que olha sistemicamente para o pai. Sim, existe uma realidade. Vamos supor, se foi abandonado. Existe uma realidade. O seu pai me deixou, mas ele continua sendo seu pai. Entende? É aí a questão, né? É muito amorosa a relação dos dois. Agora ela tá na esfera do pai. E claro que ela vai estar feliz, porque o pai vai dar força pra vida. E quem não tem esse pai para incentivar isso? Vamos supor, o pai morreu. É importante que a mãe libere também para um outro masculino fazer esse papel. Gente, não existe pai. Não existe esse negócio de pai. Tem uma coisa assim que, nossa, me dá até um negócio no Dia dos Pais, quando as mães solo, sabe? Ou os filhos colocam assim, feliz dia, minha mãe, sabe? Isso é uma arrogância tão grande, porque é uma exclusão do pai. Mas eu sei, assim, que é totalmente sem consciência, entende? É uma exclusão do pai, sabe? O pai é o pai, esteja ele conhecido ou não, é o pai. Eu posso ter sido uma baita de uma mãe que deu conta sozinha, que fiz muita coisa, que cuidou da sobrevivência do meu filho, que fez, em termos de função, fez muito mais, entende? Mas eu não sou o pai.
Quando eu coloco esse termo, feliz, eu sou a mãe, entende? Eu estou excluindo o pai. Se eu excluo o pai, eu excluo o masculino no meu filho. E se eu excluo o masculino no meu filho, eu não vejo esse masculino dele, ele não tem força para ir para a vida. O Carla, e quando você traz essa fala, eu acho interessante, porque o que acontece, né? Essa coisa assim, porque muitas vezes a mãe solo, a gente sabe que tem essa dor muito profunda, né? Da questão do abandono, Sim, da falta de presença do pai. Só que muitas vezes existe a própria idealização dessa mulher em relação a esse masculino. E a criança está ouvindo certas falas em relação a esse masculino, que muitas vezes é da mãe. É a mãe que tem esse olhar, porque uma criança de 3, 4 anos, a gente sabe de 0 até 7 anos de idade, ela não tem esse filtro ainda, né? E aí a gente acaba levando essas informações muito cedo, muito imaturo para esse filho, para essa filha. Eu não sei se a minha fala aqui me veio aqui ouvindo você, porque assim, eu me separei com uma filha que tinha 10 anos, eu tinha 5. Fui mãe solo? Uma parte do tempo sim, outra não, mas o pai estava ali, o pai estava presente. Não era diário, mas ele estava lá presente. Então, assim, a forma como eu levava as informações era o que elas iriam aprender e levar para a vida. Todas as minhas duas filhas são casadas, eu fico olhando, assim, nas relações dela, parte de mim, a parte da minha dor que eu tinha com o pai. E eu falo muito para elas, porque o nível de consciência mudou, minha forma corporal mudou, meu tom de voz mudou. Eu falo, olha, isso aqui é meu, devolve para mim. É muito engraçado quando eu vou na casa da Maitão, ó, isso é meu, devolve para mim, isso é do seu pai, devolve para ele. Porque um ancestral, ele quer que o filho prospere, que nem você falou para tua filha. Vai, filha, vai fazer o que eu não pude. Então, quando um filho realiza algo que o pai não pôde fazer, o pai se completa no filho e fica feliz porque ele tá 50% naquele filho. As células dele estão naquele filho. Então, a completude acontece. E daí a gente começa a ter essas compensações positivas que levam para a vida. Né? Que, nossa, eu dei um passo a mais do que a minha mãe conseguiu. Então, imagina nós que estamos dando esse espaço, as nossas ancestrais que não puderam fazer tantas coisas, né? Então, elas se alegram com as nossas curas, com os passos que a gente consegue dar. Mas isso exige a gente entrar nessa postura adulta, de parar de querer carregar, né, tudo isso. Olhar, honrar, é assim que foi possível chegar. Então, agora, como eu vou fazer diferente? E isso exige sustentar dor, sustentar mudança de padrão, sustentar sair do lugar de boazinha, do lugar que quer só agradar, do lugar que não sabe dizer não, entende por quê? Porque aprendeu esse lugar para pertencer. Sustentar. E sustentação vem do masculino, entende? O feminino pode fazer esse trabalho interno, mas quem sustenta o trabalho interno, quem sustenta a dor é o masculino. Então a gente precisa estar apaziguado com essas energias para isso. Gente, a hora voou e eu papo tão gostoso, a gente tem tantas experiências, e assim, não é pegar a experiência do outro, não. Nossa, nesse dia a dia, com essa relação com masculino e feminino, e aprender a ter essa vitalidade, essa pulsação e principalmente essa sustentação para a nossa vitalidade, gente, requer o quê? Coragem, amor. Coragem. Não vai dar tempo, mas traz uma mensagem para gente, né? O que você pode deixar assim, de dica, de sugestão, uma reflexão para quem acompanhou a gente? Essa live vai ficar gravada e aí a gente vai poder assistir também. Eu vou trazer um poema do Bert que chama O Círculo. E esse poema, ele traz exatamente o que é a vida. Então, quando a gente olha masculino e feminino, a gente olha o nosso lado esquerdo e direito, em cima e embaixo, como você mesmo falou, que também é a integração dessas energias. A gente olha, por exemplo, o passado e o futuro. Quando eu olho muito para o passado, é o feminino que está agindo. Quando eu olho muito para o futuro, que é o ir adiante, é o masculino que está agindo, né? Quando eu olho o corpo e o espírito, o corpo representa o feminino
que gera, e o espírito representa o masculino, que leva. Por isso que tem uma frase do Bert que fala: nas mãos do pai, a criança ganha um caminho para o mundo. E ele fala: o pai olha para a amplitude. Por quê? Porque ele está conectado com o espírito. Quando a gente não tem pai, às vezes, muitas vezes, a gente busca dentro das religiões, do lado espiritual, esse pai que a gente não teve, é onde pode levar muitas vezes a gente ficar muito tapado, ficar muito bitolado, né? E isso pode trazer os vícios também, enfim, várias dessas questões. Mas tem um poema do Bert que chama O Círculo e que ele traz, eu acho que exatamente esse processo nosso da vida, sabe? De morte, de vida, né? A vida representa o feminino, a morte representa o masculino. Então, assim, toda essa representação também que tem essas energias, nessas dualidades que a gente tem, né? Então, fala assim: uma pessoa perplexa perguntou a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho: diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: o que conta é, em primeiro lugar, que estamos na vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes. Pois como um círculo, quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o que vem depois de nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes, como se entre eles não houvesse passado nenhum tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que junto com o tempo foge de nós o que nele realizamos, como se pertencesse a um outro tempo, e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como instrumentos, usados para algo que está além de nós, e postos de lado outra vez. Liberados, somos concluídos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo ainda finda? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como um mesmo. Então, seus caminhos se separaram e seus tempos, e ambos se detiveram e silenciaram. Então, quando ele fala isso, o que conta é o antes e o depois como um mesmo. Então, o agora, ele representa exatamente isso, né? O que veio antes e o que a gente está aberta a fazer depois, né? E essa união é essa união do masculino e do feminino. Isso, do passado e do presente. Porque quando eu tomo tudo ali que aconteceu no meu passado, eu tô na presença, né? Eu posso ter a sustentação para ir dando os meus passos à frente. E essa sustentação, esse ir para frente é do masculino, né? Então, para isso eu também preciso estar nesse momento, aprender a viver esse momento, essa riqueza, né? Sem estar lá na frente ou lá atrás. E a mesma coisa com as nossas energias. Quando a gente está de uma forma integrada, a gente sabe a hora que a gente precisa usar dessa energia masculina, mas a hora que a gente precisa recolher ela também. Então, se eu tô no meu trabalho, eu preciso ser mais forte, mais incisiva, eu vou colocar ela à tona. Mas se eu chego em casa e vivo um relacionamento, eu recolho ela para ser servida também. Exatamente.